O Centro Acadêmico de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Passos, atua desde 2016, trabalhando para uma universidade plural, democrática e de qualidade. Presente no tradicional curso de Direito da Unidade Passos, proporciona aumento da qualidade do curso com experiências múltiplas à população e estudantes. Atuando pelos estudantes e pela sociedade, está presente nas diversas atuações de extensão oferecidas gratuitamente à população. Os estudantes associados e docentes do curso atuam por meio de pesquisas que fomentam diversas discussões inerentes à sociedade, contribuindo para a evolução de Minas Gerais e do Brasil. O curso de Direito atua há quase 3 décadas com a proposta de uma formação de qualidade. Surgindo a partir da FADIPA, Faculdade de Direito de Passos, mantida pela Fundação de Ensino Superior de Passos, o curso foi autorizado a funcionar em 1994, iniciando suas atividades em 13 de fevereiro de 1995. Com a absorção da FESP pela UENG em 2014, o curso passa a ser 100% público e gratuito, oferecendo acesso ao ensino superior gratuito e proporcionando mais diversidade no bojo da universidade. Parte da história do curso, o Centro Acadêmico atua nas diversas lutas estudantis pela melhoria do curso e da universidade, indubitavelmente agindo contra o sucateamento do ensino público. Nos encontramos em processo irreversível de amadurecimento e de expansão, sendo muito experimentados e muito orgulhosos de fazer parte da Universidade do Estado de Minas Gerais. Com cerca de 77% de seus estudantes oriundos de escolas públicas, a universidade promove democratização de ensino, sendo a primeira instituição do Estado a adotar o sistema de cotas. Somos união, somos direito, somos UENG. Senhoras e senhores, autoridades presentes, estudantes da Universidade do Estado de Minas Gerais e de outras universidades, professores e profissionais do direito, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Neste momento, daremos continuidade à abertura do Congresso Nacional de Direito. O palestrante que dará continuidade à abertura do nosso evento é o professor Flávio Tartucci. Neste momento, para dar continuidade às solenidades da noite, destacamos a presença do excelentíssimo senhor professor Dr. Flávio Murilo Tartucci Silva, professor, autor e parecerista, além de palestrante do Congresso Nacional de Direito da UENG de Passos. O ilustríssimo senhor Vinícius de Abreu Dávila, digníssimo vice-diretor acadêmico da UENG Unidade de Passos. A ilustríssima senhora Camila Silva Machado Graciano, digníssima coordenadora do curso de Direito da UENG de Passos. O ilustríssimo senhor Guilherme Henrique Dias Martins, digníssimo presidente do Centro Acadêmico do curso de Direito da UENG Passos e coordenador geral deste congresso. A ilustríssima senhora Gabriela Costa Goulart, digníssima coordenadora geral deste congresso. Passaremos agora aos pronunciamentos. Com a palavra, a ilustríssima senhora Gabriela Costa Goulart, digníssima coordenadora geral do Congresso Nacional de Direito. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento o professor palestrante Flávio Murilo Tartucci Silva, o vice-diretor acadêmico Vinícius de Abreu Dávila, a coordenadora do curso de Direito Camila Silva Machado Graciano e o presidente e coordenador-geral do Congresso, meu amigo Guilherme Dias Martins. Em nome de todo o Centro Acadêmico de Direito, agradeço pela presença de todos que realizaram suas inscrições e puderam estar presentes hoje
e, sobretudo, ao professor Flávio Tartucci, um dos maiores doutrinadores de direito civil do país, que já esteve conosco presencialmente no ano de 2019 em Passos, a qual é curiosamente sua cidade natal. É uma honra tê-lo conosco em mais uma palestra de grande excelência. Passamos a palavra à ilustríssima senhora Camila Silva Machado Graciano, digníssima coordenadora do curso de Direito da UENG de Passos. Boa noite a todos. Cumprimento o nosso vice-diretor, Vinícius Dávila, Guilherme, presidente do Centro Acadêmico, Gabriela, coordenadora do Congresso, Larissa, né, que está cerimoniando o nosso evento, em especial o nosso palestrante, professor Dr. Flávio Tartucci, que muito nos honra, né, com a presença no nosso congresso, nosso conterrâneo, né, que tem uma brilhante carreira acadêmica e que realmente tem muito a contribuir com o evento. Nosso muito obrigada, uma boa noite, com certeza teremos uma palavra muito especial, né, trazida aí pelo nosso digníssimo professor Flávio Tartucci. E neste momento, com a palavra, o ilustríssimo senhor Vinícius de Abreu Dávila, digníssimo vice-diretor da UENG Unidade de Passos. Boa noite a todos e todas, em especial a professora Camila e o professor Flávio, que eu não tive o prazer de cumprimentá-los no início deste evento, e dar boas-vindas então a vocês e desejar boa continuidade para o evento a todos. Obrigado aí pela presença e participação. Comunicamos aos que desejarem receber certificados de participação desta palestra que enviaremos um link no chat online ao final da palestra para a realização do credenciamento. Os alunos deverão acessar o link e preencher os dados. O link ficará disponível por apenas 5 minutos. Para acessar o chat online, é necessário estar no navegador de um computador ou no aplicativo do YouTube. Nesta noite, recebemos com muita alegria a presença do excelentíssimo professor Flávio Tartucci, que com muita presteza aceitou o convite deste centro acadêmico. Mais uma vez, proporcionando aos alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais e de outras universidades um precioso momento de aprendizado e democratização do ensino. O Centro Acadêmico agradece, em nome de toda a universidade, a presença de Vossa Excelência. E, neste momento, passamos a palavra ao senhor Guilherme Henrique Dias Martins, coordenador-geral do Congresso. Boa noite a todos e a todas. Com satisfação, nós damos seguimento ao Congresso Nacional de Direito, que abarca todos os estados do Brasil, como inscritos e palestrantes dos inscritos. E, neste momento, a gente percebeu que teve muita dificuldade em relação aos certificados. Por isso, antes da gente iniciar a palestra, eu vou fazer uma rápida explicação de como é a emissão dos certificados, ok? Então, estou compartilhando minha tela. Ao final da palestra, somente ao final, nós enviamos um link para você que vai te direcionar ao site do evento. No site do evento, você procura a aba Inscrições. Na aba Inscrições, você vai apertar em Quero participar das atividades. Após isso, você será redirecionado para fazer uma inscrição. E aqui está disponível aqui, mas você não consegue mais inscrições, não consegue mais se credenciar, é a da ministra Adelaide. E você vai fazer a sua inscrição a partir daqui.
Ao final da palestra do professor Flávio Tartucci, nós vamos abrir o link para a palestra do professor Flávio Tartucci, de inscrições. Então, você vai entrar e vai fazer a sua inscrição aqui para o professor Flávio Tartucci, para a palestra do professor Flávio Tartucci. Os certificados são enviados ao final do congresso. Então, você não recebe automaticamente. Você primeiro precisa fazer a sua inscrição e depois, ao final do congresso, essa inscrição vai valer como um credenciamento para você, que você esteve presente aqui. E depois, ao final da palestra, ao final do congresso, nós vamos te enviar o certificado por e-mail, ok? Então, essa é a rápida explicação. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente vai respondendo aí. E agradeço, mais uma vez, a presença do professor Flávio Tartucci. Cumprimento a professora Camila, coordenadora do curso de Direito. Cumprimento o professor Vinícius, vice-diretor da UENG Passos. E cumprimento todos os demais presentes de outras universidades, estudantes da Universidade do Estado de Minas Gerais e também os profissionais do direito que, porventura, estejam nos assistindo neste momento. Neste momento, passamos a palavra para o excelentíssimo senhor Flávio Tartucci, palestrante do Congresso Nacional de Direito da UENG, Unidade Passos. Boa noite a todos e a todas. É uma grande honra poder voltar à minha cidade, Passos, mesmo que virtualmente. E, na verdade, meus amigos, a última vez que eu estive aí presencialmente foi na minha palestra em agosto de 2019. Veio a pandemia, veio a primeira onda da pandemia em 2020, aquele fechamento geral que tivemos, e depois, aliás, esse é um dos temas da minha palestra, né? Eu mesmo já imaginava que teríamos uma segunda onda, pior do que a primeira, como realmente foi, e eu nem morando em São Paulo estava, porque eu acabei planejando, na passagem da primeira para a segunda onda, sair daqui, né? Só para os senhores verem aí o meu grau de envolvimento pessoal com essa pandemia. E depois, no final das contas, eu ainda acabei voltando para São Paulo só em agosto desse ano e ainda não tive a oportunidade de ir a Passos. Bom, é uma grande honra falar para todos vocês, estou acompanhando aqui também pelo YouTube, quero agradecer o convite, cumprimentar a professora Camila, o professor Vinícius e cumprimentar, sobretudo, o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da UENG de Passos, na presença do seu presidente, o Dr. Guilherme. Eu dei um recado no final da minha última palestra, que era o recado de vocês terem o orgulho da instituição que vocês estudam, e o Guilherme parece que realmente incorporou, porque ele está com a camiseta aí, bonita, escrito Direito UENG, né? Então, quer dizer, o recado que eu dei no final da minha última palestra foi acatado. Então, fico feliz, Guilherme. Não sei se foi de propósito ou não, mas já passou a mensagem, né? E eu lembro também que até em um prenúncio, logo depois da minha palestra, eu dei uma entrevista para o jornal Folha da Manhã aí de Passos, né? O jornal que eu lia na minha infância, e eu cunhei uma frase que eu usei em outras palestras minhas e que eu vou voltar ao final dessa minha exposição de hoje, e também foi em tom profético, né? Porque tudo isso que eu vou comentar se intensificou muito nos últimos tempos, e aí eu vou ser um pouco duro em complemento ao que eu disse no jornal Folha da Manhã, aliás, foi o que foi destacado pelo jornal, que foi aquela famosa frase, não se forma jurista por rede social e nem por Netflix. Eu vou voltar essa minha exposição no final. É uma grande honra poder falar para vocês, a minha terra natal, Passos, né? Eu estava esperando muito por esse evento, tanto que quando o convite me foi feito, eu não só aceitei de imediato, como convoquei alguns amigos. Não é que eu convoquei, eu intimei para que eles participassem, né, Guilherme? Primeiro a Fernanda, minha irmã, que vai falar depois de mim, eu acho que é a primeira vez que ela fala, né, no evento da UENG Passos, e ainda mandei uma mensagem para o Bruno Miragem, meu querido amigo, professor lá da Federal do Rio Grande do Sul, meu confrade, e o meu compadre, o Daniel Amorim Assunção Neves, né, que sempre gostou de ir a Passos quando era estudante, é fã de Passos, né, e eles aceitaram de imediato, né.
Aliás, os senhores vejam, né, como as coisas são, né? Vocês sabem que eu sou amigo de infância do Pacheco, né? Para mim, do Pachecão. Eu lembro de uma festa, por exemplo, que nós fomos todos juntos. Eu, Daniel, Pachecão, né? Então, eu até lembrei esse final de semana desse evento, né? Foi uma festa que tinha ali, que ocorreu ali na Deputado Lourenço de Andrade, tinha um lugar de festa, não sei nem o que é ali agora, não sei, o que é ali, Guilherme? Era um local de festa no Deputado Lourenço de Andrade. Passos Clube. Não é no Passos Clube, não. É Deputado Lourenço de Andrade, na rua de trás. Foi uma igreja. Depois eu não sei, foi um tempo que se fazia festa ali. Eu não sei se existe esse mal, faz tempo que eu não vou, não sei. Mas eu estava lembrando dessa data, né? Então, meus caros, eu fiz questão à igreja. A professora Camila está dizendo que é a igreja. Então, ainda é a igreja. Então, deixou de ser um local de culto profano e passou a ser um local de culto religioso. Obrigado, professora. Mas, então, dessa vez eu fiz questão e fica a minha promessa para vocês, e eu pretendo poder ajudar para isso, para que mais à frente, quando a gente voltar com os eventos presenciais, a gente vá com alguns professores daqui, a gente fecha uma van aqui, vamos com professores daqui de São Paulo, né, para fazer uma festa aí quando isso for possível. Bom, para aqueles que me seguem, me acompanham desde que começou a pandemia, especialmente em redes sociais, especialmente no Instagram, deve-se lembrar que eu fui um dos primeiros a dizer, sobretudo nas minhas lives com outros professores, e, aliás, não foi uma percepção só minha, eu fui um dos primeiros a dizer, em março de 2020, que essa não era uma crise de 15 dias, que não era uma crise de 2 meses, que essa era uma crise que iria durar anos. E, aliás, eu fui otimista, porque eu acreditava que o coronavírus da Covid-19 seria igual ao H1N1 da gripe espanhola e que ia pura e simplesmente desaparecer. Não é. Até porque a humanidade resolveu, por conta de vacinas, enfrentar o coronavírus de frente. E nós não sabemos em que momento da história nós estamos nesse momento. Não sabemos. Sabemos o que nós vivemos, o que nós estamos vivendo, mas o futuro ainda é incerto. E eu gosto sempre de lembrar que quando eu estudava em Passos, no Colégio Imaculada Conceição, eu sempre me interessei, Guilherme, por eventos traumáticos. Vulcão, terremoto, guerra, peste, não sei por quê. Não sei por quê. E logo que a pandemia começou, eu comecei a ler muito sobre pandemias anteriores, não só em português, mas em outras línguas também, né? Tive essa oportunidade de estudar e conseguir ler em outras línguas, e já ali percebi, decifrei que realmente era uma crise que ia durar anos, né? Eu fico vendo, né, e aí o meu querido amigo, psicólogo, Jacó Pinheiro Golder, me indicou um livro muito bom. Não sei se vocês conhecem o Dr. Jacó, talvez um dos maiores psicanalistas desse país. Já devem ter visto na televisão um Careca, né? E foi, aliás, psicanalista do Ayrton Senna. Ele me indicou um grande filósofo, que é o Edgar Morin, né? E o Edgar Morin tem um livro sobre a pandemia de Covid e fala da utopia, né? Da utopia de tentar voltar para o mundo anterior, o tal do novo normal. Aliás, é uma expressão que eu não utilizo porque eu acho que nunca haverá novo normal e eu vou chegar até lá, especialmente para o direito, né? Que é a tal da utopia, né? As pessoas querem agora tirar as máscaras, senhores. Acho difícil, né? Especialmente eu que estou na minha idade, nessa idade já, a gente voltar a viajar, por exemplo, de avião sem máscara. As pessoas com essa pressa de tentar, é uma utopia, né? De voltar para aquele mundo anterior. Então, nós alertamos, né? E, infelizmente, nós acertamos essa previsão e acertamos também, porque todas as epidemias foram assim, que haveria uma segunda onda pior do que a primeira. Devastadora. Eu até contei aqui e falei para vocês que, pessoalmente, quando acabou a primeira onda, enquanto a maioria das pessoas estava festejando, né, que a pandemia tinha acabado, eu, pessoalmente, me preparava para a segunda onda, para sair da cidade grande, porque eu sabia que haveria segunda onda. E depois eu convido vocês para lerem um texto meu que eu publiquei no Migalhas, e eu vou chegar até lá, que se chama Testamentos e Pandemia, que foi escrito em 25 de novembro de 2020, está no Migalhas, que eu já alertava ali que a pandemia ainda não tinha acabado. E mostrava que já tinha ocorrido na primeira onda uma explosão
de testamentos no Brasil, né? No estado do Amazonas, por exemplo, que foi um dos epicentros da pandemia, um aumento de 1000% na primeira onda. Né? E também, né, em abril de 2020, o meu querido amigo, coautor, meu supervisor no meu pós-doutorado da USP, que eu estou encerrando agora, grande jurista, professor Zé Fernando Simão, escreveu um texto sobre as 3 realidades. As 3 realidades era um texto que ele escreveu para o IBDFAN, né, sobre as 3 realidades e sobre os impactos da pandemia para o direito de família e das sucessões, que seria um momento de fazer escolhas trágicas. E aí ele cunhou o que eu não sigo o novo normal, realidade A, realidade B e realidade C. Claro, né, e eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu vi, lembrando que onde eu estou, a cidade de São Paulo, também foi um dos epicentros da doença. Né? Eu sei que aí em São Paulo, minha mãe mora aí, eu tenho os amigos aí, eu sei que a realidade aí foi diferente, se bem que o impacto foi muito grande, né? Eu acompanhei tudo e continuo acompanhando. Sei que nesse momento, por exemplo, existem 9 pessoas internadas na Santa Casa de Passos. Eu procuro ver isso todos os dias. Né? Mas voltando, aliás, uma nota, eu encontrei um amigo meu aí de Passos, que é advogado, Alexandre Faria, 2 semanas atrás, lá no Guarujá, que é a minha segunda casa, e a gente conversando, a realidade realmente é distante e diferente para quem está aqui e para quem está aí. Claro que eu vou compartilhar aquilo que eu vi, o que eu acho que teremos de impacto e de necessário para seguir com o direito a partir de agora. Mas o Simão escreveu sobre a realidade A, a realidade B e a realidade C, que são as expressões que eu utilizo. E aí disse o professor José Fernando Simão, em tom profético, em março de 2020, que ali, no dia 15 de março de 2020, para nós, do direito civil, estava acabando a realidade A. A realidade A, que seria uma realidade que ele chamou de Belle Époque, quer dizer, de uma bela época, de abundância, em que, como diz a professora Giselda Ironaca, nós éramos felizes e não sabíamos. Né? Do ponto de vista do direito civil, o devedor de alimentos que não pagasse a sua obrigação seria preso em regime fechado e sem conversa. As escrituras públicas eram todas lavradas presencialmente, não havia opção de se fazer escritura pública digital. Os contratos tinham passado por uma valorização da liberdade individual, da autonomia privada, da força obrigatória do contrato, por conta da lei da liberdade econômica. Aliás, repetindo o início do século XX, em que as teses libertárias ganham força. As aulas, os congressos eram todos presenciais, com festas, com fraternizações. Quer dizer, nós éramos felizes e não sabíamos. E em março de 2020 começa a realidade B, que é a realidade da pandemia. Citando o grande Camus, é como se fala, no seu livro A Peste, que foi um dos livros, aliás, que eu li e que fez parte da minha preparação para os tempos de pandemia, a realidade B é a realidade da peste. Senhores, nós vivemos a era da peste. Nós pensávamos, de novo, citando Edgar Morin, que isso tinha sido relegado para a Idade Média. O ser humano achou, como diz Harari no livro Sapiens, que está aqui atrás de mim, que havia vencido a peste, a guerra e a fome. E, aliás, essa é a passagem do Sapiens para o Homo Deus. O homem se transformou no Deus, porque ele superou os grandes males que atingiu a humanidade. Nós nos enganamos. Nós não vencemos a peste. E não vencemos também a fome, porque a fome surge como uma decorrência natural e triste da peste, não só no Brasil, como no mundo. Aliás, quem podia imaginar que a poderosa Inglaterra, o poderoso Reino Unido, teria hoje problemas de abastecimento? Lá não há energia, existem problemas energéticos, não há combustível, não tem nem chopp ou cerveja para os pubs, por uma série de escolhas que eles fizeram. Quem poderia pensar que a poderosa América ia sofrer tanto com uma peste por conta do negacionismo, da burrice, especialmente a burrice incrementada pelas redes sociais que hoje funcionam como a pior das drogas. E aí começa essa nossa realidade B, em que as aulas são virtuais, os congressos são virtuais,
As escrituras podem ser feitas virtualmente, escrituras de compra e venda, escrituras de inventário, escrituras de testamento. Inclusive, eu fiz um negócio assim e funcionou muito bem, por conta de um provimento do CNJ, provimento 100 do CNJ. Aliás, uma nota. Os juristas só permitiram que uma norma administrativa do CNJ tratasse de requisitos de validade de contratos, de testamento, etc., por conta da pandemia. Porque se fosse em outra época, com certeza nós teríamos várias teses de inconstitucionalidade de uma norma administrativa do CNJ tratando desse tema. Aliás, nós aceleramos essa questão por conta da pandemia. Não só as aulas e os congressos são virtuais. Nós temos uma realidade também que as assembleias das associações, as reuniões condominiais, aliás, isso até incentivou a participação, também são virtuais. E os contratos precisam de uma intervenção, aliás, em todos os momentos da história, e é preciso que vocês voltem a ler os livros de história e não acreditem mais nas bobagens, nas idiotices que chegam, sobretudo, pelo WhatsApp. Todos os momentos de peste, a intervenção nos contratos, na história da humanidade se mostrou necessária. Aliás, existem umas coisas que eu não acredito, que eu penso, imagina, ainda mais para aplicadores do direito, que eu pelo menos penso que estudaram história, né? Pessoas contestando, por exemplo, isolamento social, dizendo que não funciona. Não, funciona só há 5.000 anos. Aliás, a história de Papa que fechou Roma. Gente que contesta máscara, dizendo que não funciona. Não, funciona só desde a Idade Média. Ou vocês acham que aqueles médicos com aquelas máscaras de bico de pato estavam usando de fantasia de Veneza? Ou mais do que isso, pesquisem quantas pandemias da história da humanidade foram até hoje controladas por medicamentos. Nenhuma. Bastava ler os livros de história e bastava, lendo os livros de história, saber que a crise não ia terminar na primeira onda e não termina na segunda. Nunca na história da humanidade houve novo normal depois de uma pandemia. Sempre o mundo teve grandes rupturas depois de uma grande pandemia. Isso desde Roma. E, de novo, será assim novamente. O Dr. Jacob Pinheiro Goldberg, aliás, ele não gosta de usar a expressão novo normal, primeiro porque ele diz que não haverá novo normal. Segundo, porque pandemia também é normal. Nós que achávamos que havíamos controlado, com a nossa arrogância do século XXI, incrementada de novo por redes sociais e por internet. E terceiro, quem disse que aquele mundo que nós vivíamos antes era um mundo normal? Os senhores nunca verão eu utilizar a expressão novo normal, porque desde o começo eu digo que não haverá novo normal. O resto é utopia. Muito bem, então essa é a realidade B, é a realidade da pandemia. E para quem lida com o direito civil como eu, é impossível ser negacionista. Senhores, entre março e abril desse ano, quando eu estava isolado, fiz lá o famoso Fugere Urbem, que é uma prática que existe também desde todas as pandemias. Eu cheguei a atender 4, 5, 6 famílias por semana pelo Zoom, de pessoas preocupadas com a morte. Pessoas querendo fazer testamento, pessoas querendo fazer planejamento familiar. Cheguei a atender famílias inteiras que eles ficavam combinando, se eu morrer primeiro, se eu morrer depois. Todos os casos hoje que eu tenho praticamente de pareceres e de consultas são casos que dizem respeito a reflexo da pandemia. Um dos poucos casos de contencioso que eu atuo hoje, aliás, que é um caso de uma recuperação judicial dos maiores grupos econômicos do Brasil, a confusão só começou porque a matriarca da família morreu. Adivinha do quê? De Covid. Eu atuo numa arbitragem que envolve locação, todas as crises decorrentes da locação, relacionadas à pandemia, de um imóvel que está num prédio comercial onde há um hospital, e um dos debates é justamente se o hospital atende ou não às finalidades de atendimento por conta da pandemia. E, aliás, esse caso é tão Covid que até o árbitro anterior que eu substituo faleceu de Covid. Então, para mim, é praticamente impossível ser negacionista, ter sido negacionista. E digo a vocês, a pandemia não acabou e nós não sabemos ainda
quando acabará. E quando começa a realidade ser a realidade do pós-pandemia. É verdade que a gente já tem um controle maior que foi efetivado por vacina, que foi efetivado por vacinas que não são experimentais, que são vacinas que funcionam. E eu já começo, essa é uma das minhas últimas palestras de Direito Civil e Pandemia, e amanhã eu já começo a falar, num evento do Amazonas, sobre Direito Civil no pós-pandemia. Mas a verdade é que a gente não sabe quando é que a pandemia termina. Até porque, quando ela deixar de ser pandemia, ela vai passar a ser endemia. E depois ela vai passar a ser surto. Não vai ser de uma hora para outra que Shazam ela vai deixar de ser uma pandemia e automaticamente nós estaremos livres do vírus. Essa, infelizmente ou felizmente, porque tem gente que fala felizmente, alguns entendem que essa é uma oportunidade até de uma regeneração, nós teremos aí uma data com um ponto de interrogação de quando começa a realidade C. E nós não sabemos também o que ficará e como será a realidade C, porque vocês devem já ter percebido que nós temos vários desafios para superar. Problemas econômicos, problemas sociais, problemas energéticos, problemas ambientais. E eu gosto muito de uma expressão em alemão que se chama, que é expressa em Zeitgeist, fantasma do tempo. O fantasma do tempo está mudando muito rapidamente. E a gente voltou a falar que bom, por exemplo, indignidade da pessoa humana, que era uma expressão que havia sido relegada antes da pandemia. Mas muito bem, o que eu percebi, o que eu vi em relação ao direito civil, e eu vou falar de 3 áreas pontualmente: sucessões, família e contratos, nesses tempos de peste que nós vivemos e para o qual não sabemos ainda quando será o fim. Eu começo pelo direito das sucessões, que é o fim do direito civil, porque, para mim, esse foi o ramo do direito civil mais impactado com a pandemia. Primeiro, por um ponto que eu já falei. Houve uma explosão da elaboração de testamentos no Brasil. E mesmo pessoas que não têm muito o que fazer, procuraram fazer. A gente falava pouco em planejamento sucessório, houve uma explosão de planejamento sucessório no Brasil. Uma explosão de holdings familiares, muitas delas, aliás, eivadas de nulidade na sua Constituição, por conta, primeiro, daquela proibição do artigo 426 do Código Civil. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. E também pela restrição da legítima, que equivale a 50% do patrimônio do autor da herança, em havendo descendentes, ascendentes, cônjuge, e eu entendo que pela decisão do Supremo, que declarou inconstitucional 1790 do Código Civil e mandou incluir o companheiro no 1829 ao lado do cônjuge, eu tenho para mim que o companheiro passou a ser herdeiro necessário. Então, houve uma explosão de mecanismos de autonomia privada para exercício de atos testamentários, de constituições de sociedade, de holdings, porque o brasileiro não pensava na morte. Nunca pensou na morte. O brasileiro pouco testava, entre outras coisas, porque deixava sempre para a última hora e não queria pensar na morte, no planejamento da morte. E muitas vezes a última hora já passava. O que a pandemia nos trouxe? Uma sensação de que a morte está lá fora à espreita. Quantas pessoas vocês conhecem que, infelizmente, faleceram de Covid? Eu perdi um dos meus grandes mestres, o professor Zeno Veloso, aliás, especialista nesse tema de direito das sucessões. Perdi um dos meus mais brilhantes alunos, o Carlos Moraes, lá de Maringá, que foi meu aluno e orientando de doutorado, né? E o receio da morte que nós não tínhamos, nós passamos a ter. Especialmente pessoas que têm muito a perder. Passaram efetivamente, né, a pensar no planejamento sucessório. E aí veja um outro problema. A expectativa de vida, não só no Brasil como no mundo, diminuiu de forma considerável. Houve uma diminuição de pelo menos 2 anos na expectativa de vida. Alguns falam em 2 anos só na primeira onda, né? E houve possivelmente diminuição de 3, 4 anos, não sabemos. Tivemos uma explosão de orfandade no Brasil, são 12 mil órfãos da Covid. E outra coisa que eu deixei para falar aqui, senhores, essa história de ficar sempre comemorando o recuperado. Como ficou o recuperado?
Quais foram as sequelas deixadas pelos recuperados? Eu mesmo tive Covid em maio de 2020, foi a pior doença que eu tive até hoje. Foi a pior doença que eu tive até hoje. Nunca tive uma doença tão impactante do ponto de vista estrutural, e eu nem tive problema respiratório e psicológico como a Covid. Então, fica essa ressalva de comemorar o recuperado. Porque nós temos orfandade, nós temos colapsos familiares, temos colapsos sucessórios, empresas que não têm quem administrar, porque todo mundo acabou falecendo ou acabaram ficando numa situação ruim por conta do vírus. Então, nós não sabemos ainda o impacto de tudo isso. O impacto eu sei. Eu entrei para o meu pós-doutorado com a tese de que a legítima deveria ser revista, diminuída, até porque, como eu disse, havia uma onda libertária antes da pandemia, e eu saio do meu pós-doutorado dizendo que não temos que mexer na legítima. Até porque a legítima no Brasil em 50%, repito, a cota dos herdeiros necessários em 50% existe no Brasil de forma fixa desde 1907, desde a Lei Feliciano Pena. E não seria o caso agora, de quando a gente tem mais necessidade de segurança jurídica, de estabilidade, alterar a legítima como antes se propunha. Então, na verdade, o que eu comecei a estudar no pós-doutorado morreu de Covid, porque a gente vai ter que manter a legítima e manter ela por muito tempo. A respeito da realidade C, não sabemos ainda os demais impactos, e sobretudo esse impacto do testamento, do aumento dos testamentos e de mecanismos de planejamento sucessório. E na realidade C, no pós-pandemia, fica um ponto de interrogação. Outra área também muito atingida com a pandemia foi a área do direito de família. Houve uma explosão de divórcios no Brasil. Aliás, as pessoas que ficavam mais fora de casa do que em casa perceberam que em casa eram infelizes. E aí isso gerou realmente uma explosão de divórcios no Brasil. E, infelizmente, também, isso é muito sério, um aumento considerável da violência doméstica, que isso ocorreu não só no Brasil, como no mundo inteiro, e o que é lamentável. Mas eu gostaria de comentar com vocês duas áreas em que nós tivemos repercussões diretas. Uma eu já falei implicitamente, que é a questão da prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado durante a pandemia. Esse, aliás, foi um dos primeiros temas que foram provocados com a pandemia. Logo em março de 2020, saiu uma orientação do CNJ e uma grande decisão da ministra Fátima Nancy Andrique, da terceira turma do STJ, dizendo que não era possível a prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado naquele momento. Que, eventualmente, o credor poderia colocar a prisão mais à frente, a prisão seria só domiciliar, e que o credor poderia utilizar aquelas formas, aquelas ferramentas, aquelas medidas coercitivas atípicas e mandamentais do artigo 139, inciso 4 do CPC. Aliás, isso também foi acelerado, né? Com a possibilidade de apreensão do passaporte, hoje isso voltou a ter efetividade porque as pessoas estão querendo viajar de novo, da carteira de motorista, do cartão de crédito, alguns vão até agradecer, e algo que foi até utilizado aqui em alguns foros da cidade de São Paulo e no tribunal, a possibilidade de cortar a internet do devedor de alimentos. Cortar o serviço essencial. Logo depois veio a Lei 14.010 de 2020, que foi a lei elaborada pelos civilistas, o RGET, né, o mini Código Civil em tempos de pandemia. Eu tive a honra de participar desse projeto legislativo sob a liderança do grande professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior. E o RGET colocou lá uma previsão, o artigo 15, impossibilitando a prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado, na linha da escolha trágica que o Simão, porque não é fácil, nós estamos falando de crédito alimentar, na linha da tal da escolha trágica que o professor Simão havia ponderado. No final das contas, essa lei perdeu sua aplicação em dia 30 de outubro de 2020, e aqui eu quero fazer uma nota, porque sempre as pessoas perguntam, poxa, Tartucci, vocês fizeram uma lei transitória que valeu até dia 30 de outubro de 2020. Vocês, civilistas, foram otimistas? Não. Os civilistas não são otimistas.
Até porque o direito civil ele é forjado na crise. O direito civil não é melhor que outra área. Aliás, direito civil não é melhor que penal e nem penal é melhor do que o direito civil. Você tem que ser feliz na matéria que você goste, por óbvio, né? O direito civil só é aquele mais experimentado, aquele que mais foi testado no tempo, por cultura, experiência e história. E, de novo, ele está sendo testado e está passando no teste, como eu vou chegar no final da minha exposição. Então, a lei perdeu sua aplicação em 30 de outubro de 2020, porque foi a lei possível naquele momento. E nós já tivemos grandes dificuldades de conseguir passar essa lei no Congresso, vetos que foram feitos, que depois caíram, ao passo que essa lei só entra em vigor no Dia dos Namorados de 2020, em 12 de junho de 2020. E aí veio a dúvida. E a prisão civil do devedor de alimentos depois de 30 de outubro de 2020? Lembro, tivemos momentos, como teremos agora. Tivemos bons momentos, né, com a pandemia cedendo em outubro, novembro e dezembro. E aí vieram as grandes festas brasileiras. O Natal, o Ano Novo, que propiciou que o vírus se espalhasse pelo Brasil inteiro e que a contaminação fosse uniforme, e o Carnaval, que ocorreu não oficialmente, mas ocorreu às escondidas, vocês sabem muito bem disso, né? Inclusive nos ranchos e chácaras aí da região, como eu bem sei, né? E aí veio a terrível segunda onda e nós voltamos a ter os debates pandêmicos. De novo, a ministra Nancy Andrighi proferiu uma decisão em março desse ano, de 2021, em que ela diz: enquanto durarem os efeitos da pandemia, não cabe a prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado. E, aliás, ela fala outra coisa, que serve não só para direito de família, serve para os contratos também. A pandemia já teve muitas fases distintas. É preciso verificar o impacto dela socialmente em cada uma dessas fases e para determinada localidade. Algumas cidades sentiram muito mais a pandemia. Passos, aliás, é algo curioso, não é uma cidade de transporte coletivo, como é a cidade de São Paulo, né? Não tem a densidade demográfica igual a cidade de São Paulo. Eu, aliás, gosto sempre de contar, estava comentando aqui em casa um dia desse, quando eu era criança, morava em Passos, andar de circular era brincadeira de criança. A gente pegava o circular, pegava ali na Praça do Rosário e até lá a Aclimação, que é o mesmo nome do meu bairro que eu moro aqui em São Paulo, perto da cadeia e voltava. Isso era brincadeira de criança. Vamos andar de circular e ficar xingando as pessoas da janela. Vejam só, isso era brincadeira minha da infância de Passos, né? Mas a contaminação se deu por outras questões e eu perdi conhecidos também. Perdi um grande amigo do meu pai, o Issa Fará, né, que, aliás, foi o responsável para que eu recebesse aí na Câmara Municipal de Passos a ordem do mérito legislativo, né, e senti a perda dele, né, pela proximidade que ele tinha com o meu pai. Mas, voltando o que eu estava dizendo para vocês a respeito dessa questão dos alimentos, né, e dessa decisão da Nancy, eu preciso analisar o impacto para cada localidade, o impacto para cada pessoa e o momento da pandemia. Eu vou voltar a falar desse tema daqui uns 10 minutos, quando falar dos contratos e encerrar a minha exposição. Até porque eu já vi aqui que vou passar um pouco do tempo e eu não quero atrapalhar a palestra da Fernanda, senão depois eu tenho que me acertar com ela. Outro tema que também foi muito impactado com a pandemia do direito de família foi o tema da guarda de filhos. Aliás, nós tentamos colocar uma previsão na Lei 14.010 de 2020, que era uma previsão, uma proposta que eu fiz junto com o Simão e com o professor Maurício Bunazar, e que remetemos para o meu querido amigo, com quem eu já trabalhava há muito tempo, com proposta legislativa, o senador Rodrigo Pacheco, de que a guarda de filhos existente antes da pandemia, ou o regime de convivência, não seria alterado. Então, se manteria a regra anterior, salvo uma prova de uma alteração de circunstância e uma peculiaridade especial do filho ou daquele que exerce a guarda, né? No começo da pandemia, pessoa idosa, né? Nós fizemos essa proposta, mandamos para o senador Pacheco, ele formulou essa proposta, mas havia uma outra proposta do Mário Delgado, uma proposta que foi feita
pela senadora Soraya, e aí haviam duas propostas divergentes, tudo está na internet, a discussão no Senado do projeto de lei 1179, que gerou a lei 14.010 de 2020, e no final das contas não veio previsão alguma, porque a senadora Simone Tebet, que eu admiro muito, aliás, resolveu não colocar nenhuma previsão sobre guarda de filhos. E esse foi um tema que gerou muita judicialização. E vejam só, né? Só agora, em outubro de 2020, e nem foi lei, nós conseguimos aprovar, foi uma proposta minha, no Congresso do IBDFAN, que começa quarta-feira, os maiores eventos de direito privado do Brasil, que ocorria em BH, agora vai ser virtual, conseguimos aprovar um enunciado doutrinário exatamente como a nossa proposta. E como não foi aprovada proposta alguma, isso foi muito judicializado. Já é difícil decidir uma série de questões. Hoje aí nós temos um debate da vacina, por exemplo, se vacina o filho ou não. Eu ouço meu filho, mas é claro que vai vacinar, né? Eu lembro essa história da vacina, eu falo isso no Brasil inteiro, né? Que quando eu era criança e ia vacinar em Passos, lá no ambulatório São Lucas, eu não sei se chama ainda São Lucas, lá era na Avelino Maia, agora é Vinda da Moda, né? A gente ia lá tomar vacina quando era criança, ficava todo mundo em fila, chegava lá um enfermeiro com uma pistola, né? Ia vacinando todo mundo com a mesma pistola e a mesma seringa. E era uma gritaria generalizada, e ninguém contestava e perguntava nada, né? Ninguém perguntava o que era vacina, qual o percentual de efetividade, e muito menos quem era o fabricante da vacina. E nós sobrevivemos, né? Mas essa é uma questão que tem que ser decidida, né? Com os genitores divorciados, né? Vacina ou não vacina? Volta para a escola ou não volta para a escola? Esse tema é dificílimo, né? Já é difícil de decidir com os pais juntos. Imagina com os pais divorciados. Difícil, né? E aí eu vou recomendar muito bom texto do meu querido, também eu falo coautor, porque é o coautor do nosso Código Civil comentado, esse aqui, o professor Anderson Schreiber do Rio, que escreveu no Globo um artigo muito bom dos efeitos do negacionismo para a pandemia. Os efeitos do negacionismo para o direito da pandemia para o direito de família. E ele, no final, propõe o seguinte, que aquilo que eu falei, que a questão de guarda de filhos tem que analisar a peculiaridade do filho, a peculiaridade da família e a peculiaridade do local onde a pessoa está, né? As pessoas não sabem ou não leram, né, mas a Fiocruz fez uma orientação geral para a volta segura às aulas, uma série de quesitos. RT efetivo, índice de transmissão abaixo de 1, a maioria das cidades tem. A cidade de São Paulo está com RT efetivo hoje 0,83, né? Quer dizer, um índice de transmissão baixo, seguro. Quantidade por 100 mil, quantidade de testes positivos, nós estamos com o menor índice de testagem positiva desde o início da pandemia. Quantidade de internações, falando da cidade de São Paulo, menor índice de internação desde que começou a pandemia. E eu pesquisei tudo isso no Observatório Covid. Aliás, não é que eu observei hoje, eu observo todas as semanas desde que a pandemia acabou, porque eu sei das repercussões que isso tudo vai gerar para o direito como um todo. Eu acabei virando um especialista, não sou médico, mas acabei virando especialista em direito civil e pandemia. Por quê? Porque eu fui estudar o fenômeno. Então, as peculiaridades devem ser observadas de acordo com a localidade, de acordo com as peculiaridades do filho, da família, e ideologia, seja de um lado, seja por outro, não deve ser considerada na decisão do juiz. O juiz deve se basear em critérios científicos, especialmente o índice de contaminação daquela localidade, para decidir se eventualmente o filho volta ou não para a escola. E eu senti isso na pele. Criança reinfecta, criança pega na escola e criança fica doente. Porque isso eu passei aqui na minha casa e passei em setembro de 2021 com um filho que já tinha pego Covid e tem só 3 anos de idade. Então fica o alerta para vocês, aí um pouco fora do direito. Chegamos no tema que eu mais gosto do direito civil, que é o direito contratual. Os impactos da pandemia para o direito contratual, que, na minha opinião, vão perdurar durante muito tempo. Logo que a pandemia começou, surgiram as teses de alegação de caso fortuito e força maior, né? Para eximir a responsabilidade
do devedor do contrato, com base no artigo 393, alegando que a pandemia é caso fortuito ou força maior. Digamos, força maior, um evento até previsível, mas inevitável. Será que era inevitável? Essa é uma questão também para reflexão. E aí eu gosto muito de dois textos. Um do Salomão Rezedá, aliás, os textos que estão lá no Migalhas Contratuais do IBD Conte. Né? Texto do Salomão Rezedá, civilista da Bahia. Esqueçam o botão do caso fortuito e força maior. Todo mundo quer apertar o botão do caso fortuito e força maior para ser ejetado o contrato e para não ter que pagar nada. Ou um outro texto, de novo, do Simão. Né? Esqueçam o caso fortuito e força maior e se baseiem e se fundamentem na revisão do contrato com base na teoria da imprevisibilidade. E aí não cabe uma alegação genérica de que a pandemia é caso fortuito e força maior para se eximir de responsabilidade. Isso ia gerar uma situação de caos, né? A gente passou por situações de iminência de caos. Né? Então, a crise que já era dura ia se transformar no caos total. E no momento desse, nós temos que fazer o máximo para preservar contratos. Extinguir o contrato é a última medida a ser tomada. E mais do que isso, não basta também para rever o contrato alegar que a pandemia é um evento imprevisível, com base nos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, para rever o contrato. É preciso provar a onerosidade excessiva, é preciso provar o impacto da pandemia para o contrato, é preciso provar que houve perdas, é preciso provar o perde-perde. E, na verdade, nós já passamos da fase de perda total, nós já estamos numa fase de perde-ganha e fase de ganha-ganha. Eu vou dar dois exemplos para vocês de coisas que eu vi. Né? Uma não foi nem ação judicial, a segunda foi, na verdade, uma arbitragem, né? Para vocês verem como é necessário provar o impacto da pandemia para os contratos. Há um restaurante que eu vou muito aqui em São Paulo, aliás, quem me apresentou foi o saudoso professor Luiz Flávio Gomes, que eu acabei me transformando em amigo do chefe, né? O chefe Meireles, é o Zuco, um restaurante aqui, fica em São Paulo, lá no final da Doc Lobo. Né? Aliás, essa área de São Paulo, a Doc Lobo e o Oscar Freire, os negócios estão bombando, né? Estão tendo lucros absurdos, como nunca tiveram, porque as pessoas que consomem ali deixaram de viajar para o exterior e passaram a consumir aqui, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Mas quando começou, veja a questão da reinvenção e a questão, né, que diz respeito à resiliência humana, que nos faz diferente de outros animais, né? A resiliência, a condição de adaptação, a questão relativa à tenacidade. Logo que houve a primeira abertura, né? Eu tinha um pouco de anticorpos para gastar, né? Pouco, né? Porque anticorpos mesmo eu formei depois que eu tomei vacina, 8 vezes mais do que quando eu tive Covid, desmentindo um monte de bobagem de gente que fala isso por aí, né? Eu testei, aliás, já fiz 300 testes, né? Eu sou o doutor Covid, então claro que eu testei. Mas logo que eu estive ali, o chefe Meireles veio na mesa, né? Estava depauperado, ele também, eu perdi 12 quilos com a Covid. E perguntei, e aí, chefe, como vão as coisas? Ele falou, ótimo. Falei, ótimo? É ótimo. Estou lucrando 3 vezes mais do que antes da pandemia. Restaurante? Nós, do direito, nós nos adaptamos rapidamente. Né? Tudo está sendo feito virtual, mas restaurante? Falou, sim. Eu, percebendo já que a pandemia é uma crise longa, eu montei um aplicativo do meu restaurante, para não depender de iFood e Companhia Limitada. Peguei todos os taxistas daqui da área, contratei para fazer minhas entregas, usei a cozinha e hoje eu faturo 3 vezes mais do que antes da pandemia. Isso na primeira onda. Quando eu estive lá na segunda, mais recentemente depois da segunda onda, ele tinha montado uma cozinha industrial num local mais barato, de locação mais barata, e estava faturando 5, 6 vezes mais do que antes da pandemia. Ele pode pedir revisão do contrato dele de locação? Ou pode pedir revisão de algum contrato que tem com os fornecedores? É claro que não. É claro que não. É preciso, repito, mostrar o impacto da pandemia para o contrato no caso concreto. E mostrar, sobretudo, abrindo as contas, que é algo que a gente defende
desde o início, abrir as contas para mostrar efetivamente que está passando por dificuldades. Um outro exemplo que eu tenho visto também, eu sou parecerista de uma empresa de energia e temos muitos pedidos de revisão de contratos de compra de energia, né? E um dos casos arbitrais que eu dei o parecer recentemente foi um caso de uma construtora que pedia a revisão dos contratos de compra de energia e o laudo econômico mostrou que, com a pandemia, aliás, as construtoras receberam muitos recursos internacionais porque tem muito dinheiro parado, com pouca atividade, né? E, aliás, as consequências nós não sabemos ainda disso, né? Vai tentar comprar um carro, não tem carro para vender, porque não tem peça para colocar no carro, né? Mas a perícia econômica mostrou que a construtora está tendo lucros muito maiores do que tinha antes da pandemia. Pelo menos naquele momento que o parecer se baseava, né? Levando-se em conta o ano de 2021. Então, é claro que esse contrato de compra de energia não tem que ser revisto, né? Então, mais uma vez, lembra a frase da Nancy, que diz respeito a alimentos. Eu preciso verificar o momento em que vivemos da pandemia. É preciso verificar, além disso, o impacto central para o contrato e preservá-lo o máximo possível. Nós vivemos uma época de preservação de vidas, de empregos, de negócios, de contratos, de atividade e de empresas. Em todos os momentos de crise, a palavra manutenção é fundamental para que a gente possa seguir adiante. Na verdade, quando começou a pandemia, a gente teve aquela impressão que o mundo ia acabar. Eu sei que vocês tiveram essa impressão. Até trombetas foram ouvidas no céu. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso no começo da pandemia, que até que trombetas eram ouvidas, as pessoas todas confinadas em casa? Mas a verdade é que a gente já percebe que o ser humano é resiliente. Ele se adapta, como eu disse. Ele se adapta muito rapidamente. E o que eu procurei fazer nesses 2 anos, e tem funcionado para mim, pelo menos, aliás, o direito civil funciona para mim, porque desde o início, quando eu saí daí de Passo, eu fiz uma opção, que foi estudar o direito civil. Se bem que na faculdade nem tanto, mas sobretudo depois que eu me formei. Na verdade, quem compreender o que nós estamos passando e o que nós passamos vai se destacar, na minha impressão. Quem entender o fenômeno pandêmico, e não só ele, mas todos os desafios que virão, os desafios de faltas de insumos, os desafios de falta de peças, o desafio de falta de energia, o desafio de problemas climáticos, o desafio das dificuldades de convivência, os desafios, e isso é trágico, de uma polarização extremada e burra. Quem conseguir efetivamente entender o fenômeno a partir de então, se destaca. E como entender o fenômeno? Volto à minha frase do início da exposição do jornal Folha da Manhã de agosto de 2019. Não se forma jurista por rede social e nem por Netflix. Senhores, vocês precisam voltar a estudar. Vocês precisam viver num ambiente como esse aqui. E essa é a minha casa. É preciso estar cercado dos livros. Menos WhatsApp, menos rede social, mais testa no texto, mais estudo. Vocês precisam se preparar para o tempo que vem. E aqui atrás de mim está um grande livro que eu citei em várias palestras durante a pandemia, de um grande advogado, um amigo pessoal lá do Rio de Janeiro, o Dr. José Roberto Castro Neves, que tem um grande livro chamado Como os Advogados Salvaram o Mundo. Na história da sociedade, na história da humanidade, os advogados, os aplicadores do direito em geral, várias vezes foram chamados para uma reconstrução. E nós precisamos dessa reconstrução. Nós, aplicadores do direito, sempre reconstruímos a humanidade. Aliás, eu estou aqui na cidade de São Paulo, bem no centro da cidade de São Paulo, olhando essa linda cidade.
essa civilização que foi construída pelos grandes ícones do direito privado. O contrato, a empresa, a propriedade, a família ou as famílias e a herança. Nós seremos chamados novamente, já que sobrevivemos à peste, já que somos sobreviventes de uma era de destruição, em que a humanidade foi colocada à prova, nós seremos chamados para reconstruir Passos, o sul de Minas, o Brasil e o mundo. E, para tanto, testa no texto, conhecimento, dedicação aos estudos, menos WhatsApp, menos essas idiotices, essas bobagens que vocês leem na internet. Aliás, eu fiquei até feliz quando deu uma pane aí em rede social, podia ficar assim um mês, para ver se as pessoas resgatam a humanidade. A internet te deixa próximo de quem está longe e longe de quem está perto. E quem está perto e o que está mais perto de você é o que mais tem valor. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu me sinto aqui muito realizado, lembrando de quando eu saí aí de Passo no Expresso União em 1993 e poder voltar e falar para a comunidade acadêmica da minha cidade. Para mim, é uma grande realização, uma das grandes realizações da minha vida. Espero que vocês tenham essa experiência um dia. No meu caso, foi o direito civil que propiciou isso. Muito obrigado. Professor, como sempre, muito bom a palestra, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Com certeza, eu imagino que a gente ainda vai se encontrar aqui presencialmente, não sei quando, assim que a oportunidade, né, a pandemia nos der essa oportunidade, né, se der, em um futuro breve, mas de qualquer forma a gente se vê por aí. Muito obrigado mais uma vez. Mas, Guilherme, não me expulsa não, que eu quero falar com a Fernanda antes de ir embora, se possível, quebrar o protocolo. Aham, claro, com certeza. Vamos ver se ela pode entrar aí. Tá bom. Tem o link aí, né? O link? Ah, eu tenho que sair, né? Não tem, é o mesmo link que eu te mandei. Sabe aquele link que eu te mandei no WhatsApp? Sim, aí eu tenho que sair para a Fernanda entrar e entrar de novo, é isso? Não, pode ficar. É então só tá ela entrar naquele link lá. Tá bom. Ela tá sem o link, é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar para ela. Não, mas eu mandei o link. Ela não entrou ainda, Guilherme? É porque ela tá no link da palestra dela. São duas salas diferentes. Ah, entendi. Entendi. Isso. Vamos ver se ela lê, senão eu saio, ela entra, tá bom? Vamos ver se ela... Ah, ela não vai ver, Guilherme. Bom, então vou me despedir, se não vou atrapalhar. Então, vamos fazer o seguinte, eu te envio um link da palestra dela. E aí o senhor entra lá na palestra dela. Pode ser? Tá certo. Pode ser. Então tá joia. A gente vai... Beleza. Eu vou publicar aqui nos comentários o link do certificado dessa palestra. E aí vocês podem entrar lá no site e vão fazer a inscrição de vocês, tá? E a gente vai agora para a palestra da Fernanda Tartucci. Até mais. Vocês lá então. Até logo. Olá, a professora Fernanda entrou aqui agora. A gente teve um desencontro, professora. Bem-vinda. Ele foi para a sua sala agora. Sério? Então, vamos voltar lá para a sua sala e a gente se encontra lá. Pode ser? Oi? Não, mas você tem que mandar para mim também, que eu não estou na minha.
Ah, não? Vai. Então, só um minutinho que eu já vou te mandar a sua. Só um minutinho. Pessoal, vou explicar novamente sobre o link, tá? Sobre os certificados, tá? Você vai entrar no link que está aí no evento, no fixado aí, né? Ó, vou compartilhar minha tela para que vocês consigam ver melhor. Gui, compartilha aí para mim, fazendo um favor. Isso. Foi? Vamos lá, ó. Entrou aqui. Vocês vão conseguir aqui, ó. Entra no site. Vocês vão vir aqui, ó, gente. Atenção, hein? Inscrições. Quero participar das atividades. Clica aqui. Vai aparecer aí a atividade do professor Flávio Tartucci. Realizar inscrição. Ó, olha lá, ó, apareceu lá do Flávio Tartucci, aqui, ó. Realizar inscrição. E pronto. Ok? Olha, os que estão dando erro aí, gente, eu não sei o porquê, eu acho que vocês estão fazendo de forma errada, porque a gente explicou e teve muita gente aí que está conseguindo. Se vocês seguirem o passo a passo que a gente está falando, vocês conseguem acessar e fazer lá a sua inscrição. É só fazer a inscrição, não tem dificuldade nenhuma. Você vai entrar lá, não precisa estar logado. No máximo que você vai precisar fazer
é colocar o seu nome lá. Não aparece igual o meu? Mas como que aparece, então? Me expliquem, porque eu não estou conseguindo entender. Pelo celular eu acho que é igual. Aqui, ó, inscrições. Não? Como que tá aparecendo? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É porque eu acho que é pelo celular que tá dando errado. Não sei, gente. Deixa eu ver. Hã? Deixa eu ver aqui pelo meu celular. Gente, a gente vai fazer o seguinte. Como a gente teve muita dificuldade aqui na palestra de hoje, a gente vai considerar como os que estão inscritos no evento que foram credenciados, ok? A gente vai credenciar todos, tá bom? Então não precisam se preocupar aí. Tira minha tela, por favor. Tá bom? Então a gente já vai lá para outra palestra para não atrasar muito.